canção é conhecida e seus versos também. Há 10.000 anos que existe, ou talvez muito mais. Quero descobrir quem sou. Quero descobrir quem sou. Quero saber e quero ver o que me faz ser quem sou. Quero descobrir quem sou. Quero descobrir quem sou. E quando souber, serei tudo o que puder. Quando souber quem sou eu, farei o melhor. Quando souber quem sou eu. Sou filho de Deus, por ele estou aqui. Mandou-me à terra, deu-me o mar e paz tão bons para mim. Ensinai-me, ajudai-me as leis de Deus guardar, para que um dia eu vá com ele habitar. Farei o melhor quando souber quem sou. Um filho de Deus, não me desampareis. E hoje mesmo comecei a ensinar-me as leis. Ensinai-me, ajudai-me as leis de Deus guardar, para que um dia eu vá com ele habitar. Sou um filho de Deus e galardão terei, se cumpro sua lei aqui, com ele viverei. Ensinai-me, ajudai-me as leis de Deus guardar, para que um dia eu vá com ele habitar. Bem-vindo todo mundo. A gente está animado para ver tanta gente na aula hoje. Ah, para primeiro quero agradecer pela música, foi maravilhoso. E eu quero agradecer todos a estarem aqui. Como primeira oração, a gente tem Nef Gomes. E como citação ou escritura, a gente tem Kimberly Alvarenga. Nef? Oi, Pode fazer a oração? vou fazer.
Claro. Assim. Querido e amado Pai Celestial, Senhor, muito obrigado por esse dia, por nossas bênçãos. Obrigado pelo dia de trabalho que tivemos e pela proteção que o Senhor sempre nos dá. Pedimos ao Senhor a companhia do Santo Espírito durante essa aula e pedimos ao Senhor para que possamos tomar notas e aplicar as coisas que vamos aprender e debater aqui hoje em nossas vidas. Nos ajude a ponderar sobre as coisas que precisamos melhorar e nos ajude para que possamos ser pessoas melhores a cada dia, melhores seguidores de nosso Salvador Jesus Cristo. Fazemos essa oração no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Kimberly? Oi, boa noite. Boa noite. Deixa eu abrir aqui. A escritura que eu preparei, ela está em Doutrina e Convênios 132, 19, 20. E fala assim: E também em verdade vos digo, se um homem se casar com uma mulher pela minha palavra, que é minha lei, e pelo novo e eterno convênio, e for selado pelo Santo Espírito da promessa, por aquele que for ungido, a quem conferir esse poder e as chaves desse sacerdócio. E for dito a eles: surgireis na primeira ressurreição. E se for depois da primeira ressurreição, na próxima ressurreição. E herdareis tronos, reinos, principados e poderes, domínios, todas as alturas e profundidades. Então será escrito no livro da vida do Cordeiro que ele não cometerá assassinato, derramamento de sangue inocente. E se guardares meu convênio e não cometerem assassinato, derramamento de sangue inocente, ser-lhes feito de acordo com todas as coisas que meu servo disse. E por toda a eternidade, nesta vida e por toda a eternidade, estará em pleno vigor quando estiverem fora do mundo. E passarão pelos anjos e pelos deuses ali colocados rumo à sua exaltação. E glória em todas as coisas conforme selada sobre sua cabeça. Glória é essa que será uma plenitude em uma continuação das sementes para todo sempre. Então serão deuses, pois não terão fim. Portanto, serão de eternidade em eternidade, porque continuarão. Então serão colocados sobre tudo, porque todas as coisas lhes serão sujeitas. Então serão deuses, porque serão todo o poder e os anjos lhes serão sujeitos. Essa escritura, ela é muito especial para mim. Ela foi, em especial, o versículo 20, né? Ele foi... Eu coloquei no meu convite de casamento. Eu acho essa escritura linda. As promessas do Pai Celestial, né? Para os casais que se casam e se selam, né, no Novo e Eterno Convênio, são maravilhosas, né? Então, se a gente fizer a nossa parte, cumprir, né, com os convênios que nós fizemos lá dentro do templo, a promessa é que seremos deuses, né? E viveremos de eternidade em eternidade com o nosso marido e com a nossa família. E o nosso marido e esposa também, né? E essa escritura que eu deixo em nome de Jesus Cristo também. Amém. Muito obrigado, Kimberly. Obrigado, Nef. Agora a gente vai para a aula. O tema dessa aula é a natureza eterna e o propósito do sexo feminino e masculino. Casal Gomes? Obrigado, Cris. Foi ótimo, Nef, obrigado. Kimberly, obrigado pela escritura. Foi ótimo mesmo, obrigado por compartilhar com a gente, tá bom? Bem, estamos bem animados para mais essa aula que a gente vai ter o prazer de compartilhar com vocês hoje. E é sempre muito bom, né? Quando chega quinta-feira, a gente tem duas alegrias muito grandes. A primeira é compartilhar a aula. A segunda é porque está bem próximo da sexta-feira. Então, é realmente muito bom, viu? Então, sejam muito bem-vindos aí para a nossa aula. Aquelas pessoas que estão assistindo pela primeira vez também, sejam muito bem-vindos. É uma felicidade ter vocês com a gente, tá bem? Bom, na semana passada, na aula passada, a gente... Ah, tá. Primeiro, antes disso,
eu gostaria de fazer um reconhecimento aqui a respeito dos nossos desafios. Pela primeira vez, nós tivemos alguém que alcançou o troféu ouro no desafio. Talvez, não sei se vocês já perceberam aí, quando eu publico no grupo do WhatsApp, a cada desafio cumprido, a gente publica um destaque, né? Um reconhecimentozinho, algo bem simples mesmo, só para a gente, né, ter aí esse reconhecimento de quem vai cumprindo os desafios, quem relata, né, que vai cumprindo os desafios. Então, a cada semana, quem vai acumulando, né, o troféuzinho que vai ali na frente, não sei se vocês perceberam, ele vai mudando de cor, né? Então, a gente tem aí as pessoas que estão cumprindo o desafio a cada semana, e pela primeira vez alguém alcançou o troféu ouro e por ter cumprido seguidamente todos os desafios, né, foi a Thaís. Então, parabéns, Thaís e Gustavo, né? Estão indo muito bem nos desafios aí. Os demais também estão indo, né? Então, muito obrigado por vocês estarem sempre cumprindo esses desafios. A gente entende que o desafio não é para, né? Enfim, não é uma competição. É para que a gente possa colocar em prática o que a gente fala na aula. Se a gente falar só na aula e não houver uma prática, foi só palavra, né? A gente precisa ter uma prática para fundamentar o que a gente aprende durante os nossos encontros, né? Então, convido vocês a cumprirem aí os desafios e a ver na prática o que a gente fala aqui na aula durante a teoria, tá bom? Na semana passada, nós tivemos, como sempre, um novo desafio, que foi sobre... o nome do desafio é Casal que ora junto, permanece junto. Então, nós convidamos, né, todos para que pudessem aí durante a semana orar, né, orar de joelho aí, orar em casal, de mãos dadas, e a gente sabia que seria uma experiência significativa, né? Então, eu gostaria de começar compartilhando e depois é com vocês, tá bom? Quem não quiser compartilhar ligando o microfone e falar, obviamente, pode colocar no nosso chat aqui que o Alex vai ter o prazer de ler para a gente. Bom, gostaria de compartilhar sobre o primeiro dia, né? O primeiro dia que a gente fez o desafio, aqui em casa a gente já foi orar de mão dada, de joelho, e foi uma experiência muito significativa para a gente. Claro, depois de 14 anos, a gente já havia feito orações juntos em outros momentos, obviamente, mas é sempre bom, sabe? Vocês que já tiveram essa experiência, obviamente, sabem do que eu estou falando. Como é gostoso a gente ouvir o nosso cônjuge orando, né? Então, assim, é realmente muito reconfortante, a gente sente o carinho do nosso cônjuge pela gente, né? Quando a gente ouve eles orando. Então, sempre quando eu tenho uma oportunidade que alguém pede para fazer uma oração e eu estou perto da Jaqueline, por exemplo, eu sempre falo, ó, Jaqueline que vai orar, Jaqueline que vai orar, porque eu gosto muito de ouvir ela orando. Então, nessa oração de joelhos que a gente fez, foi ela que orou, né? Então, no outro dia, o que que tinha lá? Um café da manhã especial, diferenciado. Vocês viram aí, né? Postei a foto aí, inclusive. Então, o que eu reforcei o aprendizado com esse desafio foi que quando nós oramos juntos em casal, como eu disse, né, a gente já fez isso em outros momentos e mais uma vez nessa experiência nós fortalecemos o nosso vínculo conjugal, bem como nos aproximamos como um casal espiritualmente, tá bem? Então esse foi o princípio que eu reforcei ao ter, né, ao cumprir esse desafio nessa experiência que eu estou contando para vocês. E aí agora a gente gostaria de ouvir. Você quer falar mais então sobre isso? Já falou tudo. Vamos ouvir o pessoal agora. Muito bem, pessoal. A gente gostaria de saber de vocês. Quem, quem gostaria de compartilhar aí quais as experiências que vocês tiveram ao cumprir esse desafio?
Pessoal, se vocês quiserem compartilhar também pelo chat, não tem problema, tá? Eu vou... Irmão, qual é o desafio? Porque eu cheguei agora e eu estou na rua, mas qual é o desafio? O desafio era orar juntos em casal, de mãos dadas, preferencialmente de joelho. Acho que o pessoal está com vergonha hoje de compartilhar, viu? Bom, vamos lá. Com o decorrer... Já aconteceu. Ah, tá bom. Pode falar, Rima, desculpe. Mas eu não sei se está dando para ouvir direito. Eu senti de orar e me ajoelhar, e logo depois ele fez também. E a gente estava de mãos dadas. E foi num momento de dificuldade que a gente estava tendo, e eu fiquei assim, não, a gente tem que confiar em Deus, e a gente tem que orar, a gente tem que orar junto. E aí aconteceu. Aí oramos, foi muito bom, a gente sentiu a presença de Deus, a gente saiu mais fortalecido, né? E a gente sempre ora em família também, a gente busca orar junto, assim, porque é algo único. Você ter a conexão ali com o seu cônjuge, né? Você tá junto ali e tá na mesma ligação com Deus, é algo muito bom ter essa conexão. Porque uma coisa interliga na outra. Às vezes acontece de. Eu sinto que o Espírito Santo falou um negócio comigo, aí eu comento com ele, ele, nossa, eu também estava pensando nisso. Aí é bem assim. Obrigada, irmã, por compartilhar. Obrigado, Mariana, por compartilhar com a gente, tá? E era exatamente esses sentimentos mesmo que a gente imaginava, né? Que haveria quando a gente fez um desafio como esse, porque são sentimentos que nós também já provamos quando nós fazemos dessa forma. Realmente essa conexão entre o casal aumenta muito, né? Quando a gente cumpre esses princípios espirituais como oração, leitura das escrituras juntos, né? Então, muito obrigado mesmo por ter compartilhado com a gente, tá bom? Eu amo, estou amando essa classe, porque algumas pessoas colocaram aqui, ó, não podemos falar que estamos colocando as crianças para dormir. Então, vai haver esse tipo de coisa, então isso é muito legal, é muito bacana saber que todos nós compartilhamos das mesmas coisas. É criança, colocando criança para dormir, enfim. Vamos para aula? Quer comentar algumas pessoas Alex? falando no chat? Pode falar, Alex. Alex, você quer ler os comentários para nós, por gentileza? Sim, o Clicar Estúdio Digital falou assim: Eu e a Cássio sempre oramos abraçados, e é sempre bom saber que podemos fazer isso juntos. E a Thaís de Carvalho falou assim: Eu, Gu e Alice sempre fazemos oração juntos, e quando não fazemos, é nítido como o espírito se afasta. Obrigado, Alex. Então vamos para a aula, pessoal. Então a aula de hoje é uma aula ao qual todos nós vamos aprender juntos, né? E o propósito dela, né, é todos nós termos uma oportunidade de explicar como o plano de Deus nos ajuda a entender a importância eterna do sexo. E quando a gente fala em sexo aqui, pessoal, a gente está se referindo a masculino e feminino. E para iniciarmos a aula, eu gostaria que vocês pudessem prestar atenção nessa imagem que o Pablo vai compartilhar com vocês. Adão e Eva. Gostaria que vocês pudessem observar essa imagem bem. E a gente vai fazer uma dinâmica aqui com vocês. Imaginem que vocês são professores, né, de uma classe onde tem vários jovens entre 14 e 15 anos. E um dos jovens
levanta a mão, né, para fazer uma pergunta, e esse aluno pergunta: por que o sexo masculino e feminino é importante em nossas vidas? Por que fazer essa diferença de feminino e masculino é importante? Imagine um jovem perguntando isso para vocês. Vamos dar 3 minutinhos para vocês pensarem qual seria a resposta de vocês como professores desse jovem. Vamos lá, eu vou fazer a pergunta de novo. O jovem levanta a mão e pergunta: por que o sexo masculino e feminino é importante? Já que pode responder, Opa, já tem a resposta? Vamos lá, Jéssica. O que você responderia para esse jovem, Jéssica? ah, tá. Hoje em dia é uma pergunta assim que é bem difícil responder, né? Uhum. Mas eu responderia de duas formas. Se eu fosse professora normal, né? Igual eu já sou, eu de ciências ainda eu responderia que precisa do macho e a fêmea, precisa do homem e a mulher para perpetuar a espécie. Mas Isso. pensando de forma Uhum. religiosa, Sim. é que o Senhor ele fez nós com a natureza divina e que nós, como homens e como mulheres, fazemos parte do plano dele e a gente não pode desfazer o plano dele, não podemos desfazer a nossa natureza divina, desfazer aquilo que Deus fez para nós, aquilo que Deus deu para nós, né? Ótimo, Jéssica, muito obrigada. Realmente, a Jéssica é uma professora de ciências. Ela Ciências biológicas. teve 2 respostas. Rapaz, quando Jaqueline fez a pergunta, eu imaginava que a gente ia ter alguma resposta, mas uma resposta assim de cunho acadêmico, eu não estava esperando, olha. Muito bom, Jéssica. Obrigado, Obrigada. viu? Vamos lá, pessoal. Quem mais já tem uma resposta para esse jovem? Pode levantar a mão. Isis me chamou e eu perdi a pergunta. Vamos lá, Kimberly. A gente está numa sala de aula onde você é professora e temos alguns jovens de 14 e 15 anos. E um deles levanta a mão e pergunta para você: professora, por que o sexo, né, masculino e feminino é importante? Eu iria responder para ele que é importante, porque se não tivesse o sexo feminino e masculino, macho e a fêmea, nunca ia ter nada, ia morrer para sempre só nenhum. Que é a gente isso é preciso para tudo acontecer, para o mundo acontecer, senão a gente não se reproduz e não nasce ninguém, não tem família. Eu acho que eu responderia isso, é complexo, né? Jéssica, eu acho que deu a melhor resposta. Obrigado, Kimberly. Mais alguém gostaria de ajudar esse jovem com a sua dúvida? Eu acho que eu falaria para ele que tanto o homem quanto a mulher, eles são importantes para o plano de salvação. Cada um na sua individualidade, mas ambos precisariam do outro para que esse plano ele fosse concluído perfeitamente conforme a vontade do Senhor. O homem sozinho, ele não conseguiria crescer no maior grau de glória, assim como a mulher também ela não conseguiria chegar a ser como
o nosso Pai Celestial ele nos promete, né? Igual como a Kimberly leu aí na Escritura. Então, eu acho que eu falaria isso. Muito bom, Dri, obrigado. Obrigado, Adriano. Mais alguém? Eu queria falar. Por favor. E vai ter que desculpar os barulhos dos guri aqui, tentando dormir. Sem problema, Cris. Então, eu queria falar que a importância vai além da procriação. Não é só a procriação que faz homem e mulher diferente. É necessário ter os dois lados para ter um casal perfeito. Que no caso seria... Tem que ter um lado que é mais agressivo, outro lado que é mais passivo. Tem que ter um lado que é focado Oposição mais... em todas as coisas, né? Tem que ter um lado que é focado mais em cuidar fora de casa e dentro do lar. Você tem que ter dois que são diferentes para poder usar um ao outro para se fortalecer. Tem que ser diferentes, porque é justamente essas diferenças que nos mostram nossos fortes e nossas fraquezas. Então, tinha que ser além da personalidade. Tinha que ir além da atitude da pessoa. Tinha que ser biológico. Tinha que ser em nossos ossos, em nosso DNA. Tinha que fazer tanta parte da gente que é uma parte que não tem como tirar. Dessa forma, sempre vai ter um cadeado e uma chave. Sempre vai se completar. Muito bem. Eu acho que você quis dizer aí também que sempre tem que ter a justiça e a misericórdia dentro de casa. Muito bem, obrigado, viu? Foi ótimo. Eu também quero Ok. falar. Pode falar. Por favor, Cris. Acho que como o Chris falou, é questão de equilíbrio, né? É como o yin e yang. Como é que fala? Seria a paz e o caos. Então, é questão de equilíbrio. E outra coisa que eu falaria para esse jovem também é que justamente o motivo de existir homem e mulher era o motivo dessa criança estar aqui, daquele aluno. Então, eu faria também ele olhar para si mesmo, né? Sim. Que é o motivo da existência dele. Se não tivesse justamente, que é uma das consequências é a procriação, né? Que é uma das coisas que recai sobre nós, que é uma coisa totalmente divina, seria justamente a existência dele. É o motivo de termos filhos, de podermos ter progenitura, seria isso também. Muito bom. Obrigado, Cris. Muito obrigado, Cris. Motivo da existência. Gostei disso. Vou ler uma citação do Elder Bednar, que ele fala assim: o sexo masculino e feminino é uma característica essencial da identidade e do propósito pré-mortal, mortal e eterno de cada um, por desígnio divino. Os homens e as mulheres se completam e aperfeiçoam um ao outro. Alex? A Ariane Moraes botou aqui. É muito profunda essa pergunta, ainda mais para explicar para um jovem. Mas acredito que existe um complemento no sexo masculino e feminino, tanto espiritual, com casamento eterno, famílias espirituais, como o equilíbrio social do mundo. Junto, homem e mulher refletem a plenitude da imagem de Deus. E a Thaís Carvalho botou: homem é a força e a mulher é a inteligência. É brincadeira. Masculino e feminino são responsáveis pelo crescimento de todas as coisas juntos, como disse Adri, e de forma religiosa o plano do Pai Celestial. Muito bem, obrigado. Obrigado pelos comentários. Se a gente pensar na essencialidade aí do propósito, né, do sexo masculino e feminino,
a gente vai lembrar de várias comparações que a gente faz sobre o corpo, né? Imagina se a gente tivesse 2 pés direitos, por exemplo, né? Então realmente tem essa complementariedade, né? Bom, embora a gente tenha feito alguns comentários em relação à procriação aqui, né? Hoje a gente ainda não vai se alongar nesse tema procriação, né? A gente vai falar mais a respeito disso mais adiante. E eu gostaria de focar mais os próximos minutos aqui a respeito de a gente entender a respeito de masculino, feminino, a gente entender o que a gente está exposto ultimamente aí em relação à identidade de gênero, por exemplo, né, e como que isso impacta nós termos uma consciência sólida, né, a respeito disso, né? Então, nós fomos criados à imagem de Deus e na Escritura fala, né, macho e fêmea os criou, né? Então, como vocês já comentaram, e muito obrigado mesmo por comentar, e tem muito do que eu vou falar a partir de agora a respeito disso, né? O propósito divino de criar macho e fêmea, de criar homem e mulher, né? Então, isso é essencial. Quando a gente fala sobre essencialidade, significa que não pode haver sem isso, sem esse requisito, né? Então, até para o propósito divino do mandamento, de um dos primeiros mandamentos de multiplicar e encher a terra, como a gente já comentou anteriormente, mas eu gostaria de compartilhar logo em seguida uma experiência que eu tive a respeito disso. Tem uma palavra na aula de hoje, deixa eu ver se eu encontro ela, que essa palavra ficou na minha mente durante toda essa semana que eu estava estudando essa aula, mas agora deixa eu ver se eu encontro ela aqui para compartilhar com vocês. Tá. Eu marquei ela aqui, então, deixa eu ver aqui no manual, papapá. Cadê? Puxa, a palavra é disforia. Alguém sabe o que significa disforia? Acredito que é quando você não consegue enxergar aquilo que você é realmente, né? Chega de forma diferente. Opa, a gente está no caminho aí, viu? Obrigado, Alex, por compartilhar com a gente, viu? É uma palavra que eu confesso para vocês que eu não conhecia. Disforia, e na aula fala sobre disforia de gênero. Então, para quem nunca ouviu essa palavra como eu, disforia de gênero é a condição em que uma pessoa sente um forte sofrimento ou mal-estar devido à incongruência entre a sua identidade de gênero e o sexo que lhe foi atribuído ao nascer. Então, essa aula é para a gente discutir a respeito realmente sobre sexo feminino, masculino, e o que a gente compreende a respeito disso. E que hoje, nos nossos dias, existe essa disforia de gênero, né? Algumas pessoas, por exemplo, elas sentem, né, que não se identificam, elas não sentem, né? Elas não se identificam com o sexo feminino ou masculino, são chamados não binários, né? Então, esse é um tipo de público que tem hoje. Isso está sendo levado a uma certa altura que a gente volta várias aulas atrás quando a gente fala sobre fortalecer o nosso testemunho sobre a nossa natureza divina. E aqui a gente retorna a falar disso novamente para lembrar que nós somos filhos de Deus, né? E até por isso a música no início, né? Vocês perceberam que, para quem está aí desde o início, a gente colocou um hino, e um hino, né? Duas músicas, foi feito um medley,
e tem um filme da igreja chamado O Plano do Nosso Pai Celestial, e uma das músicas nesse filme é Quero Descobrir Quem Sou. Hoje, essa é uma das maiores perguntas da humanidade, e isso, principalmente nos últimos anos, né, tem sido elevado a um status até extremista, né? A gente percebe aí na internet, por exemplo, se você buscar aí na internet, pessoas que dizem sentir-se que são um cachorro ou um gato, né? Vocês provavelmente já devem ter visto vídeos a esse respeito, por exemplo, né? E isso é muito preocupante, né? Então, quando a gente não sabe quem a gente é, as outras pessoas podem dizer quem nós somos. Isso é muito preocupante, tá bom? E essa aula precisa lançar uma luz sobre isso, que a gente saia daqui dessa aula com uma compreensão um pouco mais aumentada a respeito disso, tá bem? Cris? Então, eu tenho um comentário a fazer sobre isso. Isso é tão preocupante porque o inimigo tem usado tanto disso ultimamente. E eu vi ultimamente um caso, recentemente, na verdade, que um cara, ele bem velho, tipo, com uns 44 anos de idade. Não, 44 ainda é novo, mas acho que ele tinha e poucos anos de idade, mas ele aparentava ser bem velho, em aparência mesmo, que ele se vestia de menina. Ele se dizia ser uma garotinha de 5 anos e ele queria ser adotado por alguma família. E ele largou a família dele, ele com filhos e esposa, ele largou a família dele e os filhos, que são bem mais velhos, justamente para ser essa meninazinha de 5 anos e querer ser adotado por uma família. Quer dizer, ele fugiu das responsabilidades dele como homem, como pai, largou a família dele para simplesmente atender um desejo dele. Claro que a gente sabe que tem outras pessoas que fazem isso, atendem o seu desejo, largando sua família de outras maneiras, né? Mas é uma coisa muito perigosa. E a gente vê que o inimigo tem usado de várias maneiras para destruir a família, para atacar diretamente a família e fugindo das suas próprias responsabilidades, né? Porque a gente sabe que o homem e a mulher têm responsabilidades diferentes e tem obrigações e também tem outra palavra que eu me esqueci, mas enfim, era isso que eu queria dizer. Muito bem, obrigado, Cris. Alguém gostaria de fazer algum outro comentário a esse respeito antes da gente continuar? Eu acho que nós, Bom, como pais, nós temos a responsabilidade de ensinar, né, os nossos filhos, de mostrar realmente para eles entenderem o que eles são de verdade, qual é a natureza divina deles mesmos. Isso daí é uma coisa que tem acontecido muito com os jovens, né, gente? Os jovens, eles estão se perdendo nisso, os jovens chega a ser assustador da forma, né, que tem sido, e a tendência é cada vez piorar, né? Isso daí, porque o inimigo ele quer realmente confundir a nossa cabeça para a gente não saber quem nós somos, para a gente não saber o nosso real valor aqui na Terra. Então, acho que nós, como pais, é nossa missão aqui, maior missão para mim, né, é de ensinar para minha filha quem ela é e aonde ela pode chegar, né? E a verdadeira essência dela, por que ela está aqui e para onde ela tem que ir depois que isso aqui tudo acabar. Eu acho que essa é a minha maior meta, né, de vida. E as influências do mundo, as influências de Satanás, infelizmente, a gente não consegue driblar, né? A gente não consegue impedir que isso aconteça. Na escola mesmo, a Isis foi convidada para ir para uma festinha que a mãe da criança falou que eles iam apresentar uma dança. Falei, 6 anos. Quando eu cheguei na festa, eu fui ver a dança. Era tipo todos os funks que existia na vida e eu olhei para Isis, eu falei, gente, eu não acredito. Eu não sabia. A Isis cantava todas as músicas
que ela nunca escutou e ela sabia tudo. Então, assim, foi assustador. Aí depois eu conversei com ela, expliquei por quê, né? E eu fui pega completamente de surpresa. Então, como que a gente tem que nos preparar para conseguir preparar, né? A escola, as amizades, isso tudo influencia e forma, né? Ajuda a formar o caráter. Por isso que tem que criar as crianças tudo na igreja, gente, para ajudar, que tá osso. Obrigado pelo comentário, Kimberly. E, pessoal, é importante que a gente entenda que, embora as pessoas tenham compreensões, opiniões diferentes de nós, não significa que elas estejam erradas. É importante que a gente saia com essa compreensão fundamentada da aula de hoje, mas sem perder a essência do Evangelho. Discordar e respeitar são coisas que a gente precisa entender a essência dessas palavras, porque senão a gente cruza uma linha importante e que vai destruir o nosso convívio ao invés de proporcionar um bom convívio, né? Então, no manual a gente lê o seguinte, ó: vocês devem ter notado que em nossos dias há muitas ideias diferentes sobre sexo e identidade. Algumas pessoas separam o termo sexo do sexo biológico. Eles podem falar de sua identidade de gênero, que pode se referir ao senso interior de seu sexo, mesmo que seja algo diferente de seu sexo biológico. Observe que isso é diferente de orientação sexual, que envolve atração física, emocional e sexual por outras pessoas. A orientação sexual será abordada na próxima aula. Então, hoje, entender essa identidade de gênero, né, é extremamente importante até para o nosso relacionamento com as pessoas nas mais variadas áreas e ambientes que a gente está inserido, tá bem? E aqui cabe novamente, desculpa me fazer repetitivo, o respeito faz toda a diferença, ok? Não é porque a pessoa está decidindo de forma diferente da que eu decidiria que ela está errada, é uma decisão diferente. E cada um tem, né, a prerrogativa de decidir segundo o seu contexto histórico, familiar e cultural, e decisões diferentes. Agora, o que a gente percebe que influencia? Também no manual diz o seguinte, ó: a compreensão de uma pessoa sobre ser homem ou mulher pode ser influenciada pela cultura, por exemplo. Tem culturas, por exemplo, que os homens se vestem de mulher, a mulher se veste de homem, inclusive culturas religiosas, culturas de povos originários, por exemplo. Então, isso influencia diretamente em como aquela pessoa se vê. Pelas normas sociais. O que são normas sociais? É aquele rótulo que eu falei anteriormente. Lembra que eu disse agora há pouco? Se a gente não sabe quem a gente é, a sociedade vai rotular a gente, vai dizer para a gente quem a gente é. Eu disse isso agora há pouquinho, né? Também pelas normas sociais a gente lembra, pensando um pouco disso que a Kimberly falou, né? Tá todo mundo dizendo que se sente de determinado sexo que não é o sexo biológico. Olha, talvez isso seja verdade, viu? Talvez isso seja assim mesmo. Se todo mundo está fazendo, então deve ser certo. Essa é a verdade. Né? Então, normas sociais. E pela própria criação. E sabe, aqui na criação eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência enquanto eu servia como bispo. Bom, enquanto eu servia como bispo, eu enfrentei uma dessas situações a respeito de criação. Nós tínhamos nossa unidade, uma família, constituída por mãe e filho. E nessa família, né, de mãe e filho, a gente estava sempre visitando, as organizações visitando também.
e a gente começou a perceber um comportamento diferente no filho, tá bom? A mãe tinha que trabalhar, né? Passava a maior parte do dia fora, e o filho, então, quando não estava na escola, estava em casa, e eles decidiram, né? A mãe permitiu que o filho tivesse o computador dentro do quarto. Observem que essa informação, apesar de ser parecer um detalhe, pode ser determinante. E depois de algum tempo, a gente visitando aquela família, a gente percebeu que o filho, então, estava passando por algumas mudanças de opinião primeiro, né? Primeiro ele já começou a demonstrar algumas opiniões diferentes do que ele costumeiramente fazia, né? E depois de algum tempo ele começou a demonstrar essa diferença na aparência, né? Então ele começou a deixar o cabelo crescer, por exemplo, né? E depois de algum tempo ele já estava pedindo se ele poderia usar o banheiro feminino. E o sexo biológico dele, né, masculino, e toda essa a gente percebeu nitidamente, a liderança da nossa unidade percebeu naquela época nitidamente que algumas coisas contribuíram significativamente para isso, né? E uma das coisas que a gente percebeu que foi significativo foi a influência que a internet teve nas decisões que aquele jovem passou a ter. Então, lembra do computador que eu falei que talvez pudesse parecer um detalhe? Por onde essas influências estão chegando, né? Será que a gente realmente está percebendo essas influências chegando na nossa casa? Teve uma aula que a gente falou, né? Vocês vão lembrar daquele vídeo Proteger o Nosso Ninho, né? Como a gente protege o nosso ninho, né? Como a gente protege a nossa casa dessa influência que está acontecendo. E se a gente não está vigilante, como um vídeo que a Jaqueline passou aqui também, como a atalaia na torre, o perigo vem e a gente perece. Então, hoje, nas discussões a respeito de identidade de gênero, como as pessoas se reconhecem, é extremamente importante que nós fundamentemos, como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, um forte testemunho de filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, de que nós temos o sexo masculino e feminino que foi criado por Deus, primeiro espiritualmente e depois na vida terrena. Compreender isso faz total diferença para não sermos influenciados diferentemente de nossa natureza divina. Essa experiência, sabe, pessoal, me deixou pensativo a respeito de como a gente precisa estar atento a detalhes que muitas vezes a gente não percebe e que se a gente não trata de uma maneira calorosa e amorosa, talvez a gente pode, ao invés de auxiliar as pessoas que passam por esse tipo de situação, ao invés de ajudar, a gente pode atrapalhar, né? E às vezes a gente atrapalha pela falta de compreensão. Acho que Mariana, você tinha levantado a mão, desculpe. Sim, sim. Hoje a minha filha ela chegou da escola, né? E aí, assim, eu até perguntei, né? Porque ela falou que foi brincadeira do amigo dela. Mas ela chegou falando. A primeira coisa que ela falou: Ah, mãe, a menina lá da escola ele ficou falando que ele é mulher. E assim, a maneira que nós recebemos isso é que vai influenciar na maneira que a gente vai entender como os nossos filhos estão se sentindo. Porque certo que a gente pode estar dando exemplo dentro de casa, falando, né, da palavra e tudo mais, só que nem todos os pais fazem isso. Então, assim, eu acredito que devemos dar abertura para eles, tipo, não repreender na hora que eles estiverem falando, porque muitas das vezes surgem dúvidas, né?
Então, assim, a dúvida fica martelando às vezes na cabeça da criança e a criança não sabe. Então, assim, eu acredito que ela tem que se sentir à vontade de falar com os pais, para que os pais venham poder pegar e explicar, não só repreender, né, a criança, mas sim que deixar essa abertura acontecer, né, da criança se sentir à vontade de falar, de tirar dúvida, porque as influências vêm às vezes dentro da escola, porque na escola vai chegar uma hora, até mesmo no, né, no ensino médio, ou vai chegando até antes, às vezes, né, 7ª série, 8ª série, de pessoas que já têm já estereótipos já de querer se vestir como mulher, ou vice-versa, né? Que tem muito hoje. Então, assim, eles entenderem isso é difícil, porque eles estão no processo de transição, né? De jovem, né? Ou da pré-adolescência, pré-adolescente, enfim. Então, é realmente muito confuso, porque antes a gente não tinha tanta informação assim. Hoje nós somos bombardeados de informação. Então, é importante dar essa abertura para os pequenos, para que eles venham falar. E a gente, né, ter a oportunidade de falar, né, também conversar com eles, dar esse voto de confiança, né, de eles se sentirem à vontade de falar sobre isso conosco, para a gente poder explicar ainda mais sobre a natureza divina de cada um deles. Obrigado, Mariana, por compartilhar com a gente. Você me fez lembrar de uma experiência que nós tivemos aqui em casa. Certa vez a gente estava na sala e apareceu na televisão, a gente estava assistindo desenho, mas acho que no comercial apareceu um homem passando batom. Não lembro se era batom usando brinco. E aí a nossa filha falou assim: "Olha, pai, olha, o homem está usando brinco, né?" E aí eu falei assim: minha filha, é uma escolha dele usar. Mas olha para o papai, olha para o vovô. A gente usa brinco? Aí ela: "Não." Pois é. Então, a gente, aqui na nossa família, a gente compreende que usar brinco é mais para as mulheres. Então, o papai não usa brinco, o tio não usa brinco, o vovô não usa brinco. Então, é diferente quando a gente, como a Mariana falou, a gente precisa ter esse diálogo muito aberto. Senão, se a criança chega para a gente e pergunta: "Ah, mas o homem pode passar batom?" E você fala assim: "Não." E aí? Adriana? Há uns 7 anos atrás, eu fui gerente de uma loja, e essa loja ela era uma loja infantil, né? Onde a gente vendia coisas para bebês e crianças até 12 anos de idade. E uma das minhas vendedoras, ela atendeu uma mãe, e aí ela estava querendo um presente para o filho dela. Eu preciso levar um brinquedo para o meu filho. Aí a menina foi perguntando, fazendo as perguntas, né, que a gente sempre faz, para poder saber o que seria a melhor opção para aquela criança. E a mãe dele pegou e falou bem assim: não, ele gosta muito de rosa. E a menina achou aquilo estranho, né? Porque ele era um menino que tinha 6 anos. E aí ela pegou e falou: a menina, ele está agora numa fase que ele só quer coisa de menina, né? Ele só quer brincar com coisas de menina e tal. E aí a menina ficou meio que desquadrada e ela não conseguia. Ela ficou com medo, né, de invadir muito aquela mãe, baseado no que ela estava falando, e ela era pedagoga, né? E aí ela falou: porque na escola agora a gente está ensinando as crianças que não existe brinquedo de menino e nem existe brinquedo de menina. Então, eu deixo ele fazer e eu deixo ele brincar do jeito que ele quiser. Se ele quiser colocar o vestido da irmã dele, eu vou deixar ele colocar o vestido da irmã dele. Se a irmã dele quiser usar uma roupa dele, eu vou deixar a irmã dele usar a roupa dele. Se eles quiserem trocar de brinquedo, enfim. E aí foi uma situação em que ela realmente levou uma boneca para o menino, na época. Não que a gente, né? Eu acho que as crianças elas não têm a maldade e não têm a malícia. Mas a gente, como mãe, como pais, a gente pode sim orientar o nosso filho
Porque, querendo ou não, às vezes, o Satanás ele precisa de uma brecha para poder fazer aquele sentido se tornar um outro sentido. Então, aí quando depois ela foi embora, aí a menina falou, Adriana, eu não sabia o que fazer. Eu falei, você fez certo, você deixou ela escolher o que ela queria. E ela falou, mas você acha correto? Eu falei, não. Eu falei, cada pessoa tem um jeito de educar os seus filhos. Eu falei, eu não levaria para minha filha uma coisa que eu visse que era muito direcionado para menino, mas eu tenho um pensamento e ela pode ter outro pensamento, né? Então, assim, muitas vezes as coisas elas vão acontecendo de uma forma e se a gente não abrir os nossos olhos, a gente não percebe que talvez aquela ali seria a brecha que Satanás ele precisaria para poder fazer com que situações elas se tornem outras situações, né? Então, a Isis hoje tem uma netinha de 6 anos e ela é muito feminina. Ela é uma menina muito vaidosa, muito gentil, ela é muito delicada. E a gente sempre fala com ela, Isis, você é uma menina, você é linda, você tem que estar com o cabelo arrumado, você tem que estar muito bonita, você tem que ir para a igreja dessa forma. E ela compra essa ideia, né? Então, isso eu tenho certeza que ela sempre vai ser uma menininha, bonequinha, porque ela é tratada desse jeito também. E isso vai fazer com que ela se sinta uma mulher. Ela vai querer crescer e vai querer se cuidar, ela vai querer se sentir feminina, né? Então, você pode estar em qualquer ambiente, mas a gente está tentando colocar ela num lugar, num ambiente onde a feminilidade dela seja sempre explorada como uma menina. Então, muitas vezes a gente, igual hoje, né, está nessa onda aí de mulher empoderada, pode estar onde ela quer. Aqui na minha casa não tem isso, não. Aqui na minha casa, o que o Acácio tem que fazer, ele vai fazer. Eu sou uma mulher que, se isso não for empoderada, eu não sou. Mas se tiver que furar a parede, é ele que vai furar. Então, a gente tem que estar no nosso lugar. E eu acho que quando a gente deixa essas coisas passarem, agora ele está numa... Ele falou para mim que todas as vezes em que eu sair do carro, ele vai abrir a porta do carro. Toda vez que eu entrar no carro, ele vai abrir a porta do carro. E ele tem cumprido isso. E, às vezes, quando ele esquece, eu fico dentro do carro. Que lógico. Eu fico dentro do carro para ele poder abrir a porta, porque isso partiu dele. Então, eu não vou tirar isso de mim, entendeu? É uma coisa que eu sei que eu tenho, que se ele vai fazer para mim, eu vou deixar ele fazer. Então, muitas vezes a gente... uma vez a Kimberly até falou comigo, mãe, deixa ele fazer. Faz as coisas, o que ele tiver que fazer, deixa ele fazer. E é exatamente isso mesmo, né? Muitas vezes a gente é mulher muito ansiosa e às vezes a gente quer ultrapassar uma coisa que, por exemplo, a gente talvez poderia esperar. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque Satanás ele usa as brechas e os nossos filhos, na idade, a partir de 6 anos, 7 anos, é ali que está formando a identidade da criança, né? É ali que a criança ela vai se tornando uma pessoa, um indivíduo. Ele vai se identificando como um indivíduo a partir dessa idade. E eu estou amando tratar isso como uma boneca. Obrigado, Adriana. Obrigada, Adri. Lilian? Como foi dito no início da aula, né, o mundo, ele quer ditar as coisas para a gente, né, de como nós devemos ser. Hoje em dia, na maioria das propagandas que tem a família, né, eles inserem, né, um casal homossexual, na maioria, né, e às vezes sem necessidade, né? Então eles querem ditar o que nós devemos acreditar, né? E nós como membros da igreja, nós sabemos que os mandamentos do Senhor eles são imutáveis, né? Então nós fomos colocados aqui à imagem e semelhança dos nossos pais celestiais, né? E nós precisamos imputar isso em nós
desde sempre, né? O mais cedo possível, né? Como já foi falado aí, ensinar os nossos filhos o mais cedo possível quem eles são, e qual a importância deles aqui nessa terra. Obrigado, Lília. Obrigada, Lilian. Hoje em dia Não, tem desenho, tá tendo isso, gente. tem desenho que E temos que tomar cuidado. Netflix tem um monte lá na parte Kids, tá? Liz Aham, estava assistindo Monster High. Quando eu percebi duas mães, linguagem neutra, aham, cortei na hora. Senão vira normal. sim. E é exatamente isso, Kimberly. Porque Satanás, ele chega de várias maneiras na nossa casa, sabe? Pela internet, pela conversa que teve com um amiguinho na escola, pelos desenhos, gente, uma coisa tão inocente. Eu tenho procurado quais são os desenhos mais indicados para formar as crianças, porque ultimamente não dá para você ligar na Netflix e falar assim, toma aqui, ó, vai assistir desenho. Esses dias eu estava lavando vasilha, meu amor, e a gente estava ouvindo, né, o desenho que a Cecília estava vendo, e, sabe, eu acho que o professor era um homossexual, mas ele era como é que é o nome daquele negócio? Canguru. E ele vestia uma roupa colorida e falava meio, sabe, controverso a fala de um professor para as crianças, né? E aí eu falei, Pablo, vamos cortar agora esse desenho. Cecília não assiste mais esse desenho. Mas muito obrigado pelas experiências, né, por compartilhar com a gente, porque realmente essa aula foi uma aula onde todos nós aprendemos e precisamos sempre ensinar aos nossos filhos o amor, né? O amor pelo próximo, o amor pelas pessoas, independente de como elas são, né? Nós temos o conhecimento da verdade e eu sei que isso faz a diferença quando nós ensinamos isso para nossos filhos, né? E eu gostaria de encerrar lendo uma citação para vocês que fala assim: as pessoas que se identificam como transgêneros enfrentam desafios complexos. Esses indivíduos são tão merecedores do amor cristão quanto qualquer um dos filhos de Deus e devem ser tratados com sensibilidade, bondade e compaixão. Em vez de permitir que a falta de entendimento ou julgamento injusto dite como interagimos com outras pessoas, podemos tentar ver as pessoas por meio de olhos cristãos. Então, eu sei que muitas vezes a gente tem um olhar do homem natural para as pessoas que têm esse tipo de comportamento, né? Tomam decisões onde a gente vê, né? A gente sabe o quão sagrado é o nosso corpo. E muitas vezes a gente vê pessoas se mutilando, né? Para satisfazer aquilo que elas acham que é certo ou aquilo que a sociedade impôs para ela e ela aceitou aquilo como uma verdade. Mas eu sei que o Evangelho de Cristo, ele abençoa nossas vidas através do conhecimento. Não tem nada melhor nessa terra do que o conhecimento e é o que nós vamos levar daqui para a eternidade, é simplesmente o conhecimento da verdade. E esse é o testemunho que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém. Kimberly? Só para finalizar, né, Kimberly. gente? Que é uma coisa importante a gente frisar. O Salvador, ele não condena o pecador, né? Ele condena o pecado. Então, ele ama os filhos dele, independente da forma que nós somos. E nós, como cristãos, né, o que a gente tem que ter sempre em mente é que eu posso respeitar, eu não preciso de concordar, né? Mas eu preciso respeitar aquela pessoa. Ela é um ser humano, independente da situação sexual que ela se encontra ali, né? Independente como ela se enxerga, a gente tem que ver ela como Cristo a veria, né? Amando, respeitando, não preciso de concordar com aquilo para respeitar a pessoa, né? Eu acho que isso daí é o mais importante que a gente precisa frisar. E que criança, gente, não sabe o que é ideologia de gênero, sexual, transexual, bissexual, nada disso.
Muito obrigada, Kimberly, pelo comentário e agradeço muito ao Casal Gomes pela aula de hoje, por terem se preparado e também por todos que estiveram aqui hoje e participaram da aula. Muito obrigado mesmo. Como última oração, nós temos a Lília. Lília, você está por aí? Sim. Vou passar o tempo para você. Nosso bondoso e amado Pai que habita nos céus, nós somos imensamente gratos, Senhor, por esse dia de vida. Nós somos gratos por essa aula que nós acabamos de ter. Somos gratos, Senhor, por sermos os seus filhos. Somos gratos pela oportunidade de estarmos aqui nessa terra para podermos nos desenvolver, para um dia retornarmos à tua presença. Pedimos-te perdão por nossas falhas e imperfeições. Pedimos que o Senhor nos ajude a cada dia compreender quem nós somos e qual é o nosso propósito aqui nessa terra. Que nós possamos defender a verdade em que nós acreditamos e que nós possamos, Pai Celestial, nos esforçar para guardar os teus mandamentos e fazer a tua vontade. Nós te amamos e rogamos essas bênçãos sobre as nossas vidas, no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. Amém, muito obrigada. Pessoal, na próxima. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Boa noite. Foi um prazer estar com vocês de novo. Obrigado pela aula, gente. Tchau, tchau. Foi ótimo, viu? Obrigado, viu? Boa noite.